Oi, gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal, então eu vou falar aqui da parte do descarte da história lá que eu falei pra vocês da A Mulher do Inquisidor, que eu tô escrevendo. Essa história é uma fanfic, reiterando por que é uma fanfic. Porque foi escrita com personagens que não são meus, né? É da novela Chica da Silva. E assim, gente, apesar da personagem que eu peguei ser extremamente escrota e marrenta na novela, até que na história ela tá submissa, né, à desvalorização. Por que ela tá submissa? Porque ela tá louca pra ter um amor, nem que seja um amor de mentira, enfim. Tanto que ela chega pro tal do contratador, que era de quem ela gostava, ela fala, se não ficar comigo pelo amor, ficará pelo ódio. E ela também chega pra madrasta, ela tem inveja da madrasta, porque as pessoas, ela atraía os homens, a madrasta. Só que ela atraía homens que batiam, estupravam e faziam horror na vida dela. Quer dizer, você prefere ter um homem que te bate e que te estupra? Aí na fanfic ela arrumou um homem que bate e estupra também. Só que ela aguenta, porque ela acha que, ah não, eu preciso ter um beijo de amor. Você tá entendendo? E para ter um beijo de amor, você precisa passar por isso, segundo essa ótica distorcida do suposto codependente, né? E ela é uma codependente assim, também marrenta, né? Demonstra com raiva. Ela não demonstra de outra forma, ela demonstra com raiva. E aí o que acontece? Gente, a desvalorização ela corre muito rapidamente. O cara simplesmente começa a bater na mulher por coisas que ela não fez. E eu não vou falar todo o trecho da desvalorização, porque primeiro que eu já fiz vídeo falando, e segundo que assim, gente, é muito grande, assim, é muita coisa. A desvalorização é praticamente a história inteira. Né? São muitos capítulos ali. A história tem 26 capítulos. Do terceiro pra lá já é desvalorização. Então, pô, 23 capítulos de desvalorização. Então, dá uma resumida lá. Eu vou falar também, por exemplo, quando uma das criadas percebeu que ela apanhava e começou a falar mal do cara, ele simplesmente deu um jeito de mandá-la pra fogueira, né? Mandou ela pra fogueira. Só que assim, ela também é engravida. A criada não, né? A Violante, ela é engravida. Ela tem um filho. E o cara começa a ter ciúme do filho. Esse tipo de gente não ama nem os filhos. Ela engravida dele. Ela começa a criar criança. Passa que ela começa a criar criança, ela a criança começa a crescer e ele usa como desculpa o fato de que a criança vai sair por aí falando que é filha deles, a relação deles ainda é clandestina. E é aí que estoura a surra na qual ela quase morre, porque ela chega e fala. Nessa época já tá com ele há cerca de 5 anos. Pra vocês verem que tem história, tem que ver lá, né, gente? Que é muito grande. Ela chega e fala: poxa, mas eu não posso nem andar de braço dado na rua como as outras senhoras. Eu não posso dizer que me relaciono consigo. Eu não posso dizer que o filho é meu filho. Enfim, no batizado eles fingiram que eles estavam apadrinhando o filho de um casal pobre. Eu nem falava que o filho era deles, com o tempo todo mundo fica sabendo. Mas enfim. Gente. Assim, e aí ela vai cansando, porque ela fala assim, poxa, no começo tudo bem. No começo era love bombing, no começo era uma maravilha, o love bombing te cega pra muita coisa. Principalmente depois que ela começa a apanhar, ela começa a entrar numa depressão. E ela, sabe, ela tenta racionalizar, mas ela não consegue. Ela vai entrando em depressão, ela descarrega nas criadas, ela chega a bater nas criadas também. Ela é muito rígida com as criadas, ou seja, não é, o codependente é bonzinho e o outro é o malvadinho. Não, não tem isso. E assim, é que acontece com ela, gente. Ela vai, né? Enfim, ela descarrega nas criadas, ela vai entrando ali numa depressão. Chega uma época da história que ela mal troca de roupa, que ela fica com olheira debaixo dos olhos, que ela, enfim, que ela tá apanhando quase todo dia. É um horror, é uma parte assim muito obscura da história, tá, gente? Ela tá muito mal. Ela tá muito, muito mal. E assim,
Quando o filho começa a crescer, ela começa a ganhar letra, porque ela começa a ensinar o filho a ler, ela começa a ensinar o filho a rezar, ela começa. Aí, mal o filho faz ali 4 anos mais ou menos, o cara já pega, leva o filho pro colégio interno. Era muito comum nesse tempo as pessoas terem colégio interno, né? E é, ela chega e fala assim, mas onde tá meu filho? Né? Que era Timóteo, o filho que eu inventei, o nome que eu inventei pro filho dele. Cadê o Timóteo? Já coloquei no colégio interno, quer dizer, não questionou nada pra ela, se ela devia, se ela não devia, não questionou nada, simplesmente chegou lá. Cadê o Timóteo? Coloquei no colégio interno. Mas eu tinha tanto gosto de criar esse menino. Ah, não importa. Ele não te morreu mesmo. É melhor, porque assim ele não vai sair falando por aí que ele é nosso filho. Mas eu vou ter que esconder pro resto da vida. Ah, você já sabia que ia ser assim. Eu sabia que ia ser assim. Entendeu? É um papo que acontece muito. Você já sabia que ia ser assim. Você tá entendendo, gente? Você já sabia que ia ser assim. Aí você chega e fala: Não, eu sabia, mas sabe, naquela ânsia de ter um amor que não é amor, enfim, ela se enfiou até o talo numa situação que ela sabia que não ia ser. É a mesma coisa, você aceita um negócio que você sabe que não é legal e depois você tenta mudar. Codependente também tem, é pura codependência isso. Você chega, não, eu sei que ele é adicto de drogas e não faz nada para largar. Mas eu vou fazer ele largar, eu vou salvar ele. Não dá certo. Você aceita aquele caminhão de coisa errada só para depois chegar lá. Lembra que eu falei que no começo da história ela pensava, a única coisa errada é que ele é frade. E a gente não é casado na igreja. Depois ela viu que não ia poder assumir o filho perante a sociedade. Não ia poder dar o braço para ele na rua. Não ia ser uma vida de uma mulher normal. É a mesma coisa hoje em dia. Que hoje em dia tá mais fácil o padre largar a batina e tal. Naquele tempo não era tão fácil e mesmo quando o cara conseguia largar, não era, como é que eu posso dizer? Não era legal. Não era como é hoje, entendeu? O cara largar a batina pra casar é uma coisa relativamente comum. Naquele tempo não era. Se eu não me engano, a igreja até perseguia aí atrás, porque achava que era uma traição aquilo ali, abandonar. Né? E o que acontece? E além de não ser tão fácil, ele não queria. Ele não queria de jeito nenhum. Hoje o equivalente seria o quê? Você namora me casado, mas eu gosto dele, mas ele não deita mais com a mulher. É só ele largar a mulher e ficar comigo. Ah, minha filha. Aí passa 1 ano, passa 2, passa 3, passa 5. Mas, poxa, nós não vamos tirar foto e botar no Facebook, que é o que o povo gosta de fazer hoje? Poxa, nós não podemos sair junto num evento de família, de casais? Poxa, eu nunca vou poder te assumir como meu namorado ou como meu, vai saber Deus o quê, em qualquer outro lugar, porque você é casado. É essa a implicância também que tem de se relacionar com um homem casado, porque é na clandestinidade. No caso dela, ele não era casado, mas ele estava na clandestinidade. Como ele estava na clandestinidade, gente, ela não ia ter uma relação satisfatória. Ela não ia ter uma relação satisfatória. Com o tempo ela não viu todo o entorno do negócio. No começo é tudo bom, porque o cara te traz presentinho, te dá beijinho, chama de meu amor. Mesmo que não tivesse surra. Eu botei surra para ficar óbvio que a relação ia ser horrível. Mas assim, mesmo que fosse só na clandestinidade, nunca dá certo. Você tem anseio, você vê as outras dando braço pro cara na rua, você quer dar também. Você vê as outras assumindo o cara como namorado, marido, noivo, você quer também. Você tá entendendo? E aí o ser humano chega e, mas você já sabia que ia ser assim. E o pior é que sabia mesmo. Por isso que a gente tem que identificar logo no começo e sair fora. Eles começam a discutir. Não porque eu queria casar na igreja, porque você nunca quis largar seu cargo para ficar comigo, para casar comigo.
E tem uma ocasião também, porque a menina que foi pra fogueira, já que ela ia pra fogueira não ia perder nada mesmo, ela berrou no meio do alto de fé. Ela berrou que ele tinha mulher e que o filho que tá, o menino que tava no colo da outra lá, que era babá, na verdade era filho deles. E todo mundo já sabia, mas pô, ela fez um escândalo no meio do alto de fé, antes de ser queimada. Tanto que ele fala assim, essa daí tinha que ter ido como foi Giordano Bruno, com uma tora de madeira na boca para morrer sem falar nada. Mas ele nem pensou nisso na hora. Achava que ela estava tão exaurida pelas torturas do dia anterior, que nem pensou que ela poderia falar as coisas na hora. Olha só, gente. Depois desse dia vai um cardeal na casa deles. Eu nem sei se era cardeal ou bispo, qualquer outra coisa que ela, mas eu falei que era cardeal porque é um cargo bastante alto. Ele foi lá e falou assim: a herege lá fez um escândalo. E aí? Você tem essa mulher como sua? Se a lei fosse ser cumprida, por isso que eu falei lá que eu pesquisei a ordenação filipina. Se a lei fosse ser cumprida, você ia ter que ser transferido de posto. Geralmente eles não eram excomungados, por assim dizer, mas era transferido de posto, precisava ser transferido de cidade para ficar longe da mulher. E a mulher era degradada para outra cidade, para outro país. Mulher degradada. Mas eu não sei como é que eu vou viver lá. Problema. Acabou. E ela então, ela morre de medo porque até ali ela estava acreditando que não era pecado. Gente, não é pecado. E ela morre de medo do pecado de novo. Se o Cardel vier aqui condenar minha relação é porque é pecado. E aí o que acontece? Quando ela vê que o filho vai pro colégio interno, ela fala: gente, pelo menos o filho era um gosto que eu tinha. Agora eu não vou poder anunciar meu filho. Agora eu vou ficar nessa casa apanhando desse homem. E ainda por cima eu não vou poder assumir minha relação em público. Quer dizer, o que, que eu tô ganhando com isso? Depois de 5 anos, a pessoa percebe que aquele monte de coisa não vale a pena. Quando ele vê que ela tá começando a acordar e tá começando a questionar, é que ele chega e fala assim: então você preferia estar com outro homem? Ninguém te quis antes de mim, teus noivos te abandonaram, teu marido te abandonou numa torre e nem foi capaz de consumar a relação. Ah, mas eu tive sim, o senhor Antônio Carlos quis casar comigo. O senhor Antônio Carlos também vai ter um capítulo da história aqui. O inquisidor, para tirar o Antônio Carlos da parada, ele mesmo vai indicar uma outra viúva pro Antônio Carlos casar. E arranja o casamento deles. Pra tirar o cara da reta, da parada ali. E o seu Antônio Carlos ele acaba casando com outra e, enfim, sai da história, né? O seu Antônio Carlos é um cara razoável até. Ele mal aparece, mas é um cara razoável. Nem tão bonito, nem tão feio, nem tão novo, nem tão velho. Pessoa razoável, né? É assim que acontece, gente. Ela falou: o senhor Antônio Carlos quis casar comigo. E haveria outros homens também que iam querer casar comigo, porque eu tenho dote, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Então você preferia ficar com outro homem? Aí é quando ela finalmente o desafia. Sim, eu preferia ter outro homem. Eu preferia estar com um homem que vestisse calças, não vestisse saias. Tem gente que brinca falando que a batina, o hábito sacerdotal é saia. E preferia estar com um homem que não me batesse. Acabou. Ele dá outra surra nela, fala que nunca mais é pra ela falar que prefere outro homem. Só que a surra é tão forte que ela quase morre. Tanto que ele ia trancar ela no quarto de jejum de novo. Só que ele tem um insight assim e fala: deixa eu ver como é que ela tá. Quando ele vê, ela está desmaiada numa poça de sangue. Ele leva ela, também de novo faz curativo, cuida dela, porque ele fala assim: se ela morrer na minha mão, vai ser meu fim, porque ela era minha governanta. Quem que ia dar uma surra nelas criada? Não, ia ser eu. O que nós vamos fazer? Se eu quiser matá-la, que é o descarte, né? Se eu quiser matá-la, eu terei que agir de maneira eu vou ter que matá-la como eu mato os hereges no Santo Ofício. Eu não vou poder matar ela aqui com as minhas mãos aqui dentro de casa. Vou ter que matá-la como eu matei a Ana, que era a cozinheira.
né? Que ele mandou pra fogueira, porque a Ana começou a falar: Meu Deus, esse homem é um monstro, esse homem é isso. Depois, ele ia ter que mandar ela pro Santo Ofício, passar por processo inquisitorial para matá-la legalmente, por assim dizer. Podia matá-la daquele jeito, então pelo menos por um tempo ele tinha que deixá-la viva. Quando ela acorda, ela percebe: Ah, meu filho foi pro. Ela lembra, né? Meu filho foi pro colégio. E eu apanhei pra cacete. Quase até morrer. Aí ele chega e fala, depois de alguns dias, eles ficam alguns dias sem se falar direito. Quando eles voltam a se falar, ele fala assim: Escuta, vem cá. Você disse que queria ter outro homem, né? Queria um homem que fosse oficial pra você. Ela chega e fala assim: Não, eu não falei isso, eu não falei que eu preferia outro homem. Ele falou: Falou sim, você falou que preferia ter um homem que usasse calça, que não sei o quê. Depois de tudo que eu fiz pra você, porque você tem mais aqui do que certas mulheres casadas de fato têm. Depois de tudo que eu fiz pra você, você vai mesmo dizer que prefere outro homem? Aí ela: culpa a mulher apanhou quase até morrer. E culpa a mulher. Olha só. É... E eu também faço um capítulo lá falando da tia dele, que a tia dele soltava ali a porrada nele, então ele pegou ódio das mulheres. E como ele desde pequenininho ele foi pro convento, pro mosteiro, né? Pra estudar. E primeiro eles estudam, se eu não me engano, com os próprios padres do seminário. Depois eles vão pro mosteiro pra estudar pra ser frade, pra ser monge. São anos e anos e anos de estudo. É 9, 10 anos de estudo, né? Naquele tempo já devia ser assim. E a vida que ele conhece é a igreja. Ele nem consegue largar a igreja. Porque é a vida que ele conhece. Mas ele queria ser uma mulher e ele começa a idealizar uma mulher parecida com a tia. Que a tia, na história que eu fiz também, foi rejeitada pelo noivo. Ela foi rejeitada pelo noivo, só que ela ficou a vida inteira ali, que nem uma infeliz, fazendo novena, fazendo isso, fazendo aquilo para tentar reaver o cara. Ela nunca revém o cara e morre solteirona, morre virgem na porta da igreja. Aos 45 anos deu um esgar. Naquele tempo tudo era esgar, tudo era não sei o que, ninguém sabia direito o que era. Muito provavelmente um ataque cardíaco. E desenvolver essa doença muito cedo. A Juliana do Primo Basílio, ela morre acho que com 40 anos do coração. A mulher tem um esgar na porta da igreja. Morre. Ele não sente a mínima falta, mas ele. Porque ele não gostava da tia. A tia era uma escrota também. Mas ele fica com aquilo guardado dentro do coração dele. E ele fala. É como se ele quisesse ter uma mulher igual a tia para resolver as paradas com a tia, né? E quando ele vai pro Brasil, chamado pelo rei, né? O rei falou: Olha, tá precisando do inquisidor lá no Brasil, porque o Brasil tá meio bagunçado e tal. Aí fala da historinha da Chica com a Violante e fala: Ih, você tá precisando de homem pra mandar na casa. Ele vai lá. Ele vai lá. E o que ele faz? Ele chama as criadas. Ele. Como é que é o nome? Ele chama as criadas. Não chama as criadas, não, desculpa. Vai lá, ele conhece ela. Vê que ela é uma mulher que é muito semelhante a tia, apesar de ser bem mais jovem. Eu falo assim que eles se conheceram quando ela tinha cerca de 25 anos e ele 30. Quando eles finalmente ficaram juntos, ela tinha 28 e ele tinha 33. E, se bem que Inquisidor tinha que ter mais de 40, mas eu tirei ali e ainda coloquei uma notinha no final. Isso é mentiroso, tá, gente? Isso é mentiroso, é uma licença que eu usei aí pra fazer diferente. E o que acontece, gente? Ele começa a dar em cima dela, só que ela não quer ser amante. Ela quer ser esposa. Então ela não dá a trela pra ele. Eu vou contando toda a historinha. Porque quando finalmente eles ficam juntos, quando finalmente ela o aceita, porque ela tinha ficado um ano trancada numa torre, ele fala assim: é como se ao tomá-la e retirar a vontade dela, inclusive ser o homem dela, é como se ele resolvesse o problema da tia, que morreu sem homem, amargurada e desgraçada, na porta da igreja aos 45 anos. E ela também, porque ela retoma o pai nele, porque ele é muito semelhante ao pai nos abusos.
Olha, ficou perfeito. O enredo da novela Chica da Silva para fazer uma historinha de sociopata e codependente ficou perfeito. Mas enfim. Por isso que se eu fizer livro original, vai até perder um pouco da graça. Fazer fanfic ficou muito perfeito. A Violante era perfeita para fazer esses negócios de louco. Justamente porque ela não é a codependente redondinha, boazinha. Não, ela é a codependente marrenta, chata e geniosa. Mesmo que ela não possa ter gênio, assim como ela não tinha gênio nem com o pai e nem com o noivo, ela tinha gênio. Ela também não vai ter gênio com o homem dela lá, mas com as criadas ela vai ter um gênio do cão. Com os filhos ela também vai ter um gênio do cão, que eu vou fazer uma continuação falando dela com os filhos, mas enfim. E o que acontece, gente? Ele dá-lhe uma surra nela, ele quase mata ela. E ele fala assim: ó, você não quer dar o braço para um homem na rua? Você não quer ser casado oficialmente? Você quer. Você quer. Então, você faz o seguinte: você pode ir embora. Nossa, mas como assim ir embora? Eu não tenho um parente em Portugal, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. Aí ela fica pensando que ele vai soltar um. Te vira, minha filha, isso não é problema meu. Mas não, o que, que ele fala? Ele fala assim: eu menti pra você no começo da relação. Como assim você mentiu? O seu dote nunca esteve em meu poder. Falei pra você que o João Fernandes tinha passado o dote para o meu poder. Justamente porque o João Fernandes tinha medo de você persegui-lo. Então eu falei que o dote estava em meu poder para que você não o perseguisse, para que você nem pensasse em persegui-lo. Você não ia ter poder para persegui-lo, mas na realidade eu não tenho poder para dirigir o dote de uma mulher que, perante a lei dos homens, não é minha esposa, não é minha filha, não é nada. É simplesmente uma mulher, seria a governanta dele, mas ele não teria poder de dirigir o dote dela. Então o que, que ela faria? O que ela faria? Que ele falou, o seu dote sempre esteve em seu poder, então você tem dinheiro para viver às suas custas, tem dinheiro para comprar um noivo mais pobre, nem que seja pobre, enfim, você pode se fingir de viúva se você quiser, porque ele sempre falou que ela era uma viúva, né? Você tem dinheiro, então, ó, tá livre, pode sair. Ela nunca tinha levado a ideia da separação tão a sério quanto naquela. Quando ela vê que o negócio tá sério, aí ela lembra do Love Bomb. Olha como o Love Bomb serve para manter a pessoa ainda presa. Ai, quando ele dizia que ela dizia que tinha medo de estar sozinha na torre. Ele, não, meu bem, quando você acordar e achar que ainda tá naquela torre, eu vou estar aqui, eu vou te dar muitos beijos e vou dizer pra você que você nunca vai se sentir sozinha enquanto eu viver. Oh, nhenhenhê, que prendeu a mulher nessa baixaria. E que ele faz? E que ele faz? Não, ele não, né? Ela, então, ela começa a chorar desesperada e fala: não, pelo amor de Deus, eu não quero separar. Ah, tem dinheiro, ela pode ir embora. Aí ele chega e se sente triunfante, né? Esse foi o primeiro teste que ele aplicou nela. Falar que ela podia ir embora porque ela tinha dinheiro suficiente. Ele chegou e falou assim: só que é o seguinte, então você vai ter que seguir algumas regras. Primeira regra, não vai mais poder falar que quer outro homem, mas nem por um decreto. Segunda regra, vai ter que aceitar o Timóteo, que era o filho deles, no internato. Mas ele vem aqui uma vez na semana. Uma vez na semana, não. Eles iam uma vez na semana e uma vez por mês ele ia passar 2 dias na casa do pai e da mãe. Vai poder continuar criando seu filho, mas vai ter que ser assim. E eu vou fazer uma promessa pra vocês, promessa de filha da puta. Nunca mais eu vou bater em você. Oh, nunca mais. Porque, eu temi perdê-la quando eu vi naquela poça de sangue. Temeu nada, ele só temeu que a coisa ficasse ruim pra ele. Mas enfim. Nunca vou bater em voz me dizer. Nunca mais. Só com uma exceção, em dia de penitência. Aí ele inventar nos feriados e nos dias santos, ele inventar penitência pra continuar batendo na mulher. Ai, que legal. Naquele tempo, inclusive, não tinha lei contra a violência doméstica.
Somente se o cara alejasse ou ferisse a mulher a ponto dela ficar inválida, até mesmo morrer. Além disso, não tinha muita lei não e era até incentivar. Com método de disciplina, né? O que acontece, gente? O que acontece? Ela, né? A, a Violeta, ela fala, não, eu quero ficar consigo porque nenhuma mulher na minha família foi separada. Nenhuma mulher na minha família foi separada depois de ter vida marital. Ia ser uma vergonha naquele tempo, então mulher separada era horrível. No Brasil, até década de 50, 60, também era horrível você imaginar naquele tempo. Aí eles meio que se acertam de novo. Outra coisa, ele até aí não tinha dado a chave de casa pra ela, ele dá a chave pra continuar testando a. Repara uma coisa, ele trancava dentro de casa. Depois de um tempo, ele passou a deixar a chave na mão dela. Quando ele deixou a chave na mão dela, ele quis saber se na realidade não precisava mais trancá-la do lado de fora, porque ela já estaria devidamente trancada do lado de dentro. E ela acha que é uma prova de confiança, de liberdade. Ele fala de vez em quando, pode trazer suas amigas da igreja pra cá. Não é que ela começou a levar as amigas lá, e aí as amigas começaram a pensar, nossa, como é que eles iam viver em pecado? Não pode viver em pecado desse jeito. Vai que ele consiga uma dispensa para casar e começa a espalhar que eles são casados mesmo. Isso para ele é bom, porque aí ele vai poder sair com a mulher na rua. E o pessoal da igreja deu uma abafada e falou assim, pô, o cara não tem outras mulheres, só tem ela. E ele só tem ela porque ele é narcisista cerebral. Ele fala assim mesmo: mulher é nojento, mulher é tudo vagabunda. Eu tenho nojo. Ele chegou a ter algumas mulheres lá. Eu falo que ele no seminário ele teve algumas mulheres. Ele não gostou. Ele só foi porque a molecada ficou incitando. Ele não gostou. E ele falou que não gostou justamente porque não dava pra controlar e destruir. O que ele queria? Ele queria dar surra, ele queria estrangular, ele queria. Umas coisas de louco. E quando ele se tornou inquisidor, ele se excitava, sexualmente, inclusive, ao torturar o pessoal e se masturbava pensando nisso em casa. Por isso que eu falei que ia ter parafilia pesada na história. E era narcisista cerebral. Aí ele ficou 12 anos sem mulher. Não porque ele seja muito virtuoso, porque ele não é virtuoso por nenhuma. Mas por quê? Porque ele não gosta. Fora de controlar e destruir, ele não gosta. Ele tem nojo das mulheres. Acha que mulher é nojenta. Acha que mulher. Entendeu? E com a outra lá ele gostava, porque além de lembrar a tia dele, ela aceitava apanhar. Ela era tão codependente que ela aceitava apanhar de tudo que era jeito. E ele. Ele então. Os líderes da igreja, eles vão. Ah, ele só tem ela de mulher, não é visto com as outras. Leva ela toda arrumadinha pra igreja. Não tem decote, não tem maquiagem pesada, não tem quase nenhuma joia, não tem nada. Sempre sai com a mantilha na cabeça. Ah, é até pecado não dar mulher pra esse homem. Porque se fosse leigo, seria marido exemplar. O povo sem saber o que acontece dentro de casa. Achava que eles pareciam um casal exemplar. Oh! É nessa hora também que ele começa a sair com ela na rua, finalmente, e não esconde mais. Que eles estão juntos de certa forma. E aí começa a se espalhar o boato, né? Que eles estão juntos. Mas assim, tem uma hora que é crucial para que haja ou não o descarte. O que acontece? Ela estava rezando um dia no quarto e ele começa a pedir outro filho para ela. Ela não usa método anticoncepcional porque não tinha e mesmo que tivesse, ele não ia deixar. Não ia deixar, porque a igreja até hoje, se eu não me engano, é contra método anticoncepcional, a igreja católica, né? Mas tudo bem. Ela não ia deixar. Ela não ia deixar. E ela
gente. E ela? Então ela começa a rezar para ver o filho, mas assim, por ela ter uma saúde precária, por ela ser uma mulher pouco frágil de saúde, ela não engravidou logo em seguida. Ela ficou cerca de 5 anos sem engravidar. 4 a 5 anos sem engravidar. Aí ela começa a rezar, começa não sei o quê. Quando ela tá nesse período, fazendo novena para engravidar e tal, dentro de casa mesmo, veio um dia desse, veio uma visita. Aí a criada que atende a porta falou assim: Dona Fulana, olha aqui. Tem uma visita aí na porta pra senhora. Quem é? Uma das senhoras da igreja, que era quem ela recebia em casa? Não, não é. É o seu João Fernandes. Ah, minha filha, o que esse homem quer aqui? Ela não aceita ele dentro de casa. Ela não quer falar com ele. Só que ele força a entrada na casa dela. Mesmo assim. Aí ela manda ele embora. Ela fala: vai embora daqui. Eu não quero te ver. Eu não quero saber. Se continuar insistindo, eu vou chamar meu marido. Ele fala: ele nunca foi seu marido. E você foi meu marido? Nunca me beijou, nunca me fez mulher, me trancou naquela torre. E começa o forrobodô. Ele chega e fala assim pra ela: olha, eu quero falar uma coisa pra você rapidinho. Me deixa só falar que eu vou embora. Aí ela fala: mas fala logo. E tá aí manda a criada chamar o homem lá na igreja. Olha só, na igreja não, no Santo Ofício. Ele chega e fala assim: não, é porque a gente tem aquele papo também. O João Fernandes ele pode não ser tão abusivo, tão louco quanto o Inquisidor Expedito. Mas ele tenta, sabe aquela coisa do Dom Juan, que hoje em dia tem um monte de contatinho no Zap, e depois de séculos te contata? Ele tinha disso. Aí ele chega e ele fala: não, porque você agora tá como mulher de um clérigo, que não sei o quê, e dizem até que ele te bate. Aí ela rebate falando: é só por causa da penitência. E tal, e tal, e tal, e tal. Legal. Aí eles ficam ali discutindo. Aí finalmente ele fala: olha, nós vivemos muitas histórias, nós passamos muitas coisas, mas eu gostaria de te pedir em casamento de novo. Como assim? O homem te trancou na torre, o homem fez um monte de bobagem, depois de 5 anos te pede em casamento? Tem casos que são assim, tá, gente? Por exemplo, é... já vi caso de abusador que voltou depois de anos. Ele voltou e na novela mesmo ele ficava: ah, se um dia eu não gostava mais da Chica, eu vou ficar com a Violante. Não, porque. Ai, fica aquele nhenhen. Tem uma hora que fica. Fica, não fica, fica, não fica, e a Violante sempre tem esperança. Até que chega uma hora que a Violante apronta tanto, também apronta tanto, porque também foi aprontada um pouquinho, né? Que o João Fernandes pega asco dela e não cogita nesse amigo dela mais, né? Mas, vamos supor, eles ficaram 5 anos separados e aconteceram algumas coisas lá que o impeliram a pedi-la novamente em casamento. Ela não aceitou. Ela falou: é que pra ela não aceitar, velho, a novela ela era obcecada por ele. Eu não quero, porque você foi um isso, você foi um aquilo, você pediu pra deitar com a Chica logo no dia que a gente ia noivar. Enfim, falou lá, fez um monte de coisa. Aí finalmente o inquisidor chega na porta, entra dentro de casa e ela começa: meu senhor, esse homem invadiu a casa. E ela morrendo de medo de apanhar de novo. Porque se um homem, um completo desconhecido que tentou cortejá-la, já rendeu surra até de chicote, você imagina um homem com quem ela foi casada. Mesmo que esse casamento jamais tenha sido consumado. Ela ficou morrendo de medo de apanhar. Não, porque esse homem veio aqui e invadiu a casa à força, não sei o que, não sei o que. Não, eu já sei o que aconteceu. A Hermínia, a criada, já me contou. Seu fulano, seu João Fernandes, por que o senhor entrou aqui à força? Ah, eu quero reavê-la de volta. Por que o senhor quer reavê-la de volta? Ah, me arrependi, quero...
apagar o mal que eu fiz pra ela, de abandoná-la, de deixar ela tão obcecada e tal. Aí ele fala assim: mentira, porque não se esconde nada de um inquisidor experiente. O senhor, na verdade, o senhor não. Como é que é? O senhor já tá com uma certa idade ali, eu fiz que ele já tá com 38, né? O inquisidor também tá com 38 e ela tá com 33. O senhor sempre gostou da vida de um devasso. E ele gostou, o João Fernandes gostava mesmo. O homem gostava da putaria. Sempre gostou de ter várias mulheres. O senhor é bem conhecido nos, nos balarco-barco lá das mulheres da vida. Como é que o senhor agora quer casar, sendo que o senhor é avesso à vida de um homem casado? O senhor gosta da vida de boêmia, de gandaia. É disso que o senhor gosta. Por que o senhor vai casar? Não, não precisa responder, não. Sabe por que o senhor vai casar? Primeiro, os seus filhos com a Chica foram ilegítimos. O filho da Violante e do Expedito era ilegítimo também, porque eles não eram casados no papel. E o Inquisidor ainda quis juntar um pouquinho daqueles diamantes que a Chica tinha deixado para ele, que era para deixar para o filho, porque ele, como homem da igreja, não ia ter nada para deixar para o filho. Tudo que ele tinha era da igreja. Até a casa onde eles moravam era uma casa que estava no nome da igreja. Quer dizer, sabe? Então era um filho ilegítimo. Mas o João Fernandes, como leigo, tinha lá suas propriedades, então ele tinha que ter um filho legítimo, ou seja, dentro de um casamento, para herdar o que ele tinha. O senhor quer ter um filho legítimo, já tá com 38 anos, tal. É um direito seu. Só que, o senhor foi pra corte, tentou achar noiva, e ao saber da historinha que o senhor fez, de trancar a antiga esposa numa torre, não consumar a relação, tratar a esposa como se fosse um pária, o senhor ficou mal afamado na corte. E ao ficar mal afamado na corte, ninguém mais quis casar com o senhor. Oh, mas rolava isso na época? Rolava, principalmente entre famílias nobres. Porque, assim, por exemplo, o próprio Dom Pedro I, depois do escândalo que ele deu lá com a Domitila de Castro, que era amante dele, ele era casado com a Leopoldina. Dizem que ele deu uma surra na Leopoldina, que a Leopoldina abortou um filho que ela estava esperando dele. Depois ela morreu. Quando essa historinha se espalhou pela corte e ele, tempos depois da viuvez, ele tentou casar de novo, ninguém queria casar com esse homem, o imperador do Brasil. Você imagina? Imagina então um contratador que nem era tudo isso. Não era imperador, era reina, não era nada. Era um nobre, tinha dinheiro, era rico, mas não era tudo isso. Não era tudo isso. E tanto que o Dom Pedro I, quando finalmente ele achou noiva que quis casar com ele, ela fez uma série de exigências, ou seja, só vou criar os filhos da sua esposa. Os filhos que você teve com a amante eu não vou criar. E também quero essa amante fora daqui. Ele teve que acatar. Senão ele não ia conseguir casar de novo. E naquele tempo era muito importante para um nobre ser casado. E gerar herdeiros e toda aquela coisa lá. O João Fernandes é a mesma coisa. Ninguém queria casar com ele na corte. Ninguém quer casar com esse homem. Então... ele lembrou da Violante, que era louca por ele. Ficou batalhando para casar com ele por anos a fio. Ela vai querer. Ela ainda tem idade para ter pelo menos um filho. E sabia que ela era fértil porque ela teve um filho lá do Inquisidor. Pô, legal, vamos fingir que nós queremos apagar o mal, vamos fingir que a gente agora é bonzinho. Às vezes, tem cara e tem mina que volta atrás. Justamente. Porque tá em necessidade, ou tá na pendura, ou tá na pindaíba, ou tá no cacete. E volta atrás. Porque lembra de você, aquela fulana era pegada a mim, há anos atrás. Fiquei, me arrependi. Eu me arrependi porque você é tão legal, não merece isso. Mentira. Só tá
focando nos próprios interesses. É muito difícil uma pessoa se arrepender, principalmente se ter um caráter assim, e principalmente depois de anos. Ninguém muda a personalidade tão rápido. Mas voltando pra treta que a gente tava vendo aqui. E o Inquisidor sacou tudo. Ele falou: Você fez isso. Você ia casar com ela pra ter um filho legítimo pra herdar o que é seu. Não vem me enganar, não. E João Fernandes, então. Aí o que ele faz, Inquisidor? Joga a última cartada dele. Ah, dona, eu gosto tanto da senhora, tal, não sei o que, mas como eu vi a sua luta pra casar com ele, eu deixo que a senhora vá com ele. A senhora é livre, vai lá casar com ele. Aí o João Fernandes até prende a respiração. Aí, não, se ele tá falando, talvez ela venha. Ela ficou tantos anos querendo casar comigo, né? Ela chega e diz que não. Não, porque esse homem é um devasso, porque esse homem sempre tentou me perder, porque esse homem não presta. Eu odeio esse homem. Aí o Inquisidor fica todo contente e manda o João Fernandes embora e fala: se importunar minha mulher de novo, vou te denunciar pro Santo Ofício porque você tinha mucama às bruxas, então sai daqui. Ele sai e vai tentar arrumar uma esposa pobre, comprá-la com o dinheiro que ele tem. Esposa pobre ele conseguiria, ele queria uma nobre, uma fidalga, mas não conseguiu. Na vida real, o João Fernandes não fez nada disso. O João Fernandes levou os filhos que ele teve com a Chica para Portugal mesmo. Mas se ele fosse um personagem sob toda essa ótica que a gente contou, seria interessante ele fazer isso. Quando finalmente João Fernandes vai embora, ela morre de medo de apanhar. Não me bate, não me bate, porque eu falei pra esse homem não vir aqui. E ele não bate, ele de fato não bate, ele fala aquele nhenhenhê. Ele volta pro nhenhenhê de vez em quando. Não, porque eu já tinha mais feliz da minha vida. Eu sempre pensei que a senhora ia querer voltar pra esse homem algum dia. Se a senhora rejeitou esse homem, significa que gosta de mim. Ah, que maravilha! Aí fala pra ela que a relação deles foi feita no céu, fala que a relação deles é maravilhosa, fala que a relação deles é incrível, fala que a relação deles é tudo de bom e que ele a libertou das perdições daquele devasso que pegava um monte de vagabunda na corte. Oh! E ela então cai no conto do vigário e acha maravilhoso e ai, que maravilha, realmente, mas você me libertou, é? Aí é quando ele dá também um colarzão, um baita de um colarzão com um crucifixo de ouro. Pra ela exibir na igreja. Que se ela exibisse na igreja, também exibiu o poder dele. Gente. E ele, então. Ele é uma pessoa, né? Que ele vai exibir a mulher na igreja. E quando eles vão na igreja, ela vai com aquele baita crucifixo. E ela se encanta com ele de novo. Aí ela, logo em seguida, ela já engravida dele, do segundo filho, que na verdade vai ser menina. Ah, minha filha, eles vão pra igreja. Aí ela já sai na rua grávida, coisa que ela não fez na primeira gravidez. Todo mundo já sabe que eles estão juntos. E o povo, como não tinha Facebook naquele tempo, só podia olhar na igreja. Olha só! A mulher é amante do padre e se veste melhor do que a gente e usa joias mais bonitas do que as nossas, porque ela não usava muita joia, mas as poucas joias que ela usava era tipo esse crucifixo de ouro. E ela achava que não, o crucifixo significa fé. Então pode pôr. Baita de um crucifixo de ouro. Essa mulher tem dinheiro. Eles têm dinheiro, olha a vida que ela tem, olha o vestido bonito que ela vem pra igreja. E a gente aqui, que é casada direitinho, nossos maridos não são tão bons pra gente. Aí, sabe, é a mesma coisa hoje você ficar olhando pra amiguinha no Facebook. Nossa, o casamento dela parece tão melhor que o meu. E tu não sabe o inferno que é lá dentro. Você tá entendendo? E também falavam dele, porque, ó, ele quis casar com uma fidalga. Ele não quis casar com uma moça. Uma moça. Uma criada. Casar não, né? Viver junto, mas enfim. É que naquele tempo, padre ficava com quem? Com criada, com mulher que já vinha de outros homens. Não, ele quis uma mulher fidalga e virgem, que ela era virgem quando conheceu ele. A personagem da novela era virgem, era pra morrer virgem, mas enfim. Gente, fica todo mundo achando que aquela relação
é legal. E que, se ele fosse leigo, ele seria marido exemplar. Não é. Aí a história termina da seguinte forma: ele não faz o descarte? Não, ele não faz. Ele tá saindo de casa e ela já tá com a barriga grande, já tá com barriga de quase 7 meses de gravidez. E ela tá encantada de novo, porque ele fica no morde-a-sopra, né? Quando ele sai na carruagem e a carruagem vira a esquina, eles estavam decidindo qual ia ser o nome do segundo filho e tal. Aí ele fala: se for menina, eu quero que seja Teodora, porque Teodora era o nome da minha tia. E a minha tia, graças a ela, eu sou o homem que eu sou hoje. Dá até um arrepio de pensar que horror. Essa mulher criou um monstro, mas enfim. E assim, gente, ele vai embora na carruagem, ele fica assim: ai, que mulher idiota! Que mulherzinha idiota! Quase morre nas minhas mãos, sofre um horror. Mesmo sofrendo um horror. Essa mulher. Essa mulher não larga de mim. Agradece por estar comigo apanhando. Né? E o que ele fala ali? Que se em 5 anos ele não havia conseguido transformar. Ele não houvesse, aliás, transformado A num suprimento narcísico. Ele não fala ali suprimento narcísico, ele fala extensão, né? Uma extensão dele, que pensasse como ele, que fizesse. E ela diz que ela fica o dia inteiro sentindo saudade dele. Não é saudade dele, é que ela não tem outro norte na vida dela. Então, quando ela tá sem ele, ela não se sente ninguém. E essa saudade não é amor. Tanto que eu falo ali, ela está com síndrome de Estocolmo. Não é bonitinho, não é amor. Mas ela sente saudade dele o dia inteiro, ela está viciada. É como um viciado que sente saudade da droga. Ela está viciada. E fala assim: se ela não houvesse se transformado numa extensão em 5 anos, ela não ia mais se transformar. Então ele fez esses 2 testes. Primeiro, mandar ela embora sozinha, ela não foi. Segundo, mandar ela embora com o João Fernandes, que era o homem que ela era obcecada. E ela não deixou de ser obcecada por ela ter se curado. Ela não curou de nada, gente. Ela continua do mesmo jeito, codependente do mesmo jeito, só que ela trocou uma obsessão pela outra. E de mais a mais, o João Fernandes nunca havia sido o homem dela de fato. O João Fernandes nunca havia galanteado a tanto. O Expedito fez o joguinho todo do narcisista, prendeu ela por dentro, por fora, por tudo que era canto. Se ela ficou obcecada por um homem que nem fez tanta força assim, que só um que fizesse. Que escravizasse dia após dia, que é o termo que eu uso na história. E aí ele fala: se ela aceitasse ir embora, ou sozinha, ou com o João Fernandes, ele ia fazer o descarte. Como? Não serviu para ser extensão? Ela tinha procurado anos antes na Arraial do Tijuca, ela tinha procurado a bruxa, que era a bruxa bem-vinda. Várias vezes ela procurou a bruxa. E na novela O Inquisidor ele torturou e matou a Fausta, que era outra bruxa. A Fausta, no depoimento, teria denunciado a Violante. E teria dito que a Violante procurou a bruxa para tentar reaver o João Fernandes, para tentar fazer amarração, enfim. E várias outras coisas. Ela vivia procurando a bem-vinda. E, como o crime não prescrevia, ele pegou, guardou todos os documentos, guardou todos os papéis e falou pra Violante. Falou não, né? Ele pensou assim: se ela aprontar comigo, se ela não servir para ser extensão, se ela for embora com o João Fernandes ou qualquer outra pessoa, eu vou denunciá-la pro Santo Ofício, vou torturá-la e jogá-la na fogueira. Quando eu a jogar na fogueira, vai ser o último martírio dela. E eu vou para sempre me masturbar pensando nisso. Que perturbador! O homem se masturbar pensando na mulher queimando a fogueira. Mas é louco. É perturbador, é nojento, é pra ter nojo, é pra achar horrível. Tem gente que chega nesse nível bizarro, tá, gente? Aí, chega,
E fala que se ela fosse casar com o João Fernandes, ele ia denunciar os dois, porque o João Fernandes chamou Cama bruxa e ela porque procurou a bruxaria naquele tempo de solteira ainda. E os dois iam pra fogueira. Ele fala assim: ao rejeitar o João Fernandes, inconscientemente, ela salvou a vida dele também. O que acontece? Ele falou: não, mas não precisou descartar. Porque finalmente ela virou uma extensão. Posso jogar ela no mundão. Ela vai correr atrás de mim, como quem precisa do ar para respirar. Mesmo que jogasse ela no meio de um monte de homem, que ela já tá trancada por dentro, não precisa mais trancar dentro de casa, tá trancada por dentro. Mesmo que jogar no meio de um monte de homem, ela vai negar. A única maneira que ela seria de outro homem seria forçada. E quem seria louco o suficiente para forçar a mulher de um inquisidor? Nunca! Que ela vai querer outro homem, agora ela só faz o que eu quero, agora eu posso fazer a coisa mais horrorosa do mundo, que ela vai achar linda, ela vai perdoar, ela vai ficar comigo. Finalmente, eu a tirei da vontade dela, coloquei a minha, eu a esvaziei, coloquei dentro o que eu quero, que é a minha vontade. Agora, ela não é digna sequer de ser chamada de Violante Cabral. Não tem mais identidade suficiente para tal. Agora, ela só pode ser chamada de a mulher do Inquisidor. Fim. Mexeu muito comigo. Ela virou assim uma coisa dele. Não é a amante do Inquisidor, não podia ser esposa porque não era casada, não é a concubina, não é a peguete, não é a ficante, não é a mãe dos filhos dele, é a mulher. Ela perdeu a identidade própria e virou a mulher dele. Virou uma extensão dele. Nossa, Sarah, não tem final feliz? Não, não tem final feliz. E assim, gente, o adendo que eu queria falar aqui pra vocês é o seguinte. Falei pra vocês lerem porque tem muito mais detalhe lá. É de graça, é só clicar no link aqui embaixo que vocês já acessam, tá? O lance é o seguinte, gente. Outro lance também. E as pessoas falam assim, certas pessoas falam assim pra mim. Nossa, mas você fez eles bonitos. Por que você fez eles bonitos? Primeiro que na novela eles são bonitos mesmo. Se fosse feio também podia ser feio. Tem abusador feio, bonito. Depende. E teve gente falando que por ele ser bonito, que quem interpretou foi o Dalton Vig, né? Ah, por ele ser bonito, então ele é um narcisista somático. Eu falei, não, ele não é somático, porque ele é padre. Ele só veste o hábito sacerdotal e acabou. Narcisista somático, nossa, ainda mais naquele tempo. Botar peruca, salto, perfume. Homem usava salto, peruca, tudo isso naquele tempo. Homem usava até ruge, tá? Ah, mas ele era clérigo, mas ele não faz questão de se enfeitar. Cabelo fica até meio bagunçado mesmo. Ele não tá nem aí. A principal habilidade dele é com as palavras. E a principal habilidade dele é essa empatia filial. E se ele é bonito, foi porque ele nasceu assim. Personagem, né? Eu falo assim, o Inquisidor é tão bosta que a única coisa de bom que ele tem que é ser bonito, quem deu foi o ator. Porra, não é mérito nem do personagem isso, mas enfim. Ele não é somático. Ele tem algumas atitudes de somático ali, mas são muito poucas. E assim, nossa, mas você romantizou botar ele bonito. Eu falei, não, pelo contrário. Botar bonitinho como bonzinho e o feio como ruizinho, isso é romantizar, é maniqueísmo. Você tá entendendo? O vilão é feio, o herói é bonito. Não, gente. Tem herói que é feio, tem vilão que é bonito. E nem todo mundo é 100% vilão, 100% herói. Mas, no caso de um sociopata extremo, tem quase nada de bom ali pra ver. E por que eu tô falando isso? Porque, gente, na vida real, tem abusador que é bonito, tem abusador extremo que é bonito. Você quer um exemplo? O Jeffrey Dahmer, ele era homossexual, ele ia pra balada e ele pegava tudo que era homem na balada. Se ele não pegava com a beleza dele, que ele era muito bonito, ele pegava com
Lábia, se fazia de coitado, se fazia de sozinho e também pegava. Como é que ele pegava? Com dinheiro, às vezes oferecia dinheiro. Jogo da pena, dinheiro, beleza. Conseguia pegar. Só que quando ele levava a pessoa pra casa dele, tinha parafilias também, gostava de cortar o pinto dos caras fora. Cortou a cabeça não sei de quem. Abriu a cabeça não sei de quem. Colocou broca na cabeça não sei de quem. Quer dizer, louco. Comeu o coração, abriu o coração não sei de quem comeu. Quer dizer, era muito bonito. E tem gente, principalmente na novela em espanhol, na versão espanhola, né? Porque a versão em português é uma coisa, a versão em espanhol é outra. A versão em português, né? Versão em espanhol, que principalmente no México, né? No México o pessoal é muito. Novela mexicana, aquele monte de coisa, muita emoção nas novelas. Tem gente que olha para aquilo ali. Nossa, mas ele é tão bonito! Queria ser uma bruxa para ele me torturar. Vocês são burra, rapaz. Vocês sabem como é que uma pessoa era torturada naquele tempo? Vocês sabem o que um ser humano sofria naquele tempo? Então, tinha uma outra lá que falou assim: ele tortura as pessoas, mas fora isso ele é bonito. Tem que ser o contrário, gente. É bonito, mas é um escroto, é um bosta, é um monstro. Não vale a pena. Nossa, mas ele é bonito. E daí? Um monte de gente. Nossa, ela devia ter ficado com ele, né? Porque ele é bonito, né? Mas o que eu falei, gente? Se eles ficassem juntos, como ambos estavam na cerca, muito provavelmente na cama eles iam se dar bem. Fora da cama ia ser um inferno. Os dois tinham problemas relacionais enormes. Os caras tinham problemas muito grandes. Os caras eram loucos. Os caras. Enfim, ela também tinha. E ele também tinha. Os dois tinham problema. Como que você vai achar que isso daí vai dar certo só porque o cara é bonito? Mesma coisa o Christian Grey que a gente viu falando. Mas ele é bonito, mas ele é rico, mas ele dá presente. Só que a vida é um inferno. O cara tem umas parafilias pesadas. Não vale a pena. Então, gente, a outra questão lá que acontece é que assim, vai ter a segunda parte, que ainda não escrevi, que fala dos filhos. O filho mais velho, que é o Timóteo, vai virar padre. E a filha mais nova, que é a Teodora, nasceu mulher, virou Teodora, vai casar obrigada, só que com o marido ela vai ter uma relação razoável, que o marido é um cara mais razoável. Só que vai ser um inferno o controle que eles vão exercer nos filhos, mesmo após ficar adulto e mesmo após a filha casar. Ele vai morrer, a Violante vai quase enlouquecer, porque ela viu o mundo através dos olhos dele, e vai descarregar tudo em cima da filha, sendo uma escrota do caralho, como ela sempre foi. Mas a segunda parte ainda vou fazer resenha mais apropriada sobre. Quem quiser ler, comentar, fica à vontade, tá aí o link no canal. Gente, muito obrigada por mais essa atenção e até o próximo vídeo.